mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes até do mercado, e que quando nós dali, olhando para esse conjunto de informações, fizemos interpretações corretas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025, último dia do mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2025, e agora são aproximadamente 10 horas e 40 minutos, portanto, há 40 minutos que está aberto o pregão da nossa Bolsa de Valores. Mas o assunto hoje fica no entorno de Banco do Brasil, porque mais uma vez, Banco do Brasil está na mira da judicialização que vem se tornando o Brasil. Dessa vez é a Abdagro que coloca o Banco do Brasil na sua mira. Inclusive, aí, eu vou, claro, apontar aqui no canal o que gerou isso, ao que está levando e o que pode acontecer, porque essa Abdagro, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, ela está pleiteando recursos, que no caso de uma perda da ação, terá que vir a título indenizatório por parte do Banco do Brasil. E você, como acionista, precisa estar por dentro de tudo isso que envolve a sua companhia, que no caso o Banco do Brasil faz parte da carteira do canal. E vamos começar aqui por essa notícia que saiu na Compre Rural. E aqui nessa notícia, veja que ela é escrita ou assinada, deixa eu botar um marcador melhor aqui, veja que ela é escrita ou assinada pela própria Associação Brasileira em Defesa do Agronegócio. E é do dia 21 de janeiro de 2025 e sai com a seguinte manchete, entidade expõe maior escândalo bancário do mundo. Eu acho bem interessante, porque o Brasil às vezes tem essa tendência de dar essas majoradas em relação aos seus pleitos ou até às suas construções. Veja aqui, essa ação judicial de proporções inéditas, protocolada contra o maior banco do país, e não é o maior banco do país, eu acho que o maior banco do Brasil, pode ser o maior banco público do Brasil, o maior banco do Brasil, me parece, é o Itaú. Então o Banco do Brasil expõe uma organização que há décadas prejudica milhares de produtores rurais. E aqui é interessante porque quando ele fala aqui em décadas, ele vai buscar a reparação de todos esses anos que vão ser computados aqui. E qual é o ato que prejudica tanto? É a chamada venda casada, uma prática perversa e ilegal que vem desvirtuando o propósito da concessão de créditos e que é chamada de venda casada, imposta pelos maiores bancos do Brasil. E aqui não está falando apenas do Banco do Brasil, está colocando os outros, mas em particular, até gostaria de saber por que a ação é tão específica ao Banco do Brasil, mas a argumentação para mim não serve. De qualquer forma, eles estão dizendo aqui que é porque ele detém 60% do mercado vital. Bom, mas não importa, todos são envolvidos. Claro que, imagina-se, no caso de perda de uma ação dessa natureza, também se vai estender para outros do mesmo segmento. E aqui tem quem está acionando a Abdagro, que a gente falou agora há pouco, e trata-se da maior ação judicial já registrada apenas no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então os caras gostam dessa majorada, é quase uma coisa fantasiosa, a maior da história. Sei lá, eu já acho estranho essas majorações, marcada pela sua extensão e pelas quantias colossais envolvidas. Nós já vamos ver que quantias são essas aí. O objetivo dessa ação coletiva é não apenas compensar os danos causados, mas também reformular as regulamentações do setor para garantir que o crédito rural volte a ser um suporte efetivo ao desenvolvimento sustentável. O que é colocado aqui como a prática delituosa, criminosa, de venda casada, que condiciona a liberação do crédito. Para que o crédito seja liberado, é necessário que outros produtos sejam agregados, como, por exemplo, seguros, consórcios e títulos de capitalização. E, segundo eles, isso desviou bilhões de reais que deveriam ser aplicados diretamente na produção rural. Nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil concedeu 1,5 trilhão em operações de crédito rural. No entanto, estudos apontam que 179 bilhões foram desviados ilegalmente para a compra compulsória desses produtos financeiros. Então, daqueles 1,5 trilhão, 179 bilhões foram aqueles que foram lesados, tiveram que pagar com esses outros produtos, segundo o que está sendo proposto na ação. São produtos financeiros que isso fez aumentar os custos operacionais dos produtores. A ação judicial não apenas visa recuperar esses valores desviados, mas também requer uma compensação que totaliza valores astronômicos. Então aqui, no artigo que é escrito pela própria Abdagro, eles estão
mostrando aquilo que eles estão pleiteando. Então eles querem aqui, 360 bilhões como repetição do débito em dobro, ou seja, da venda casada, né? Débito em dobro, que ele quer dizer é a venda casada. E como isso aí houve continuidade, ele quer os 360 bilhões de indenização. 150 bilhões para compensar os danos morais individuais sofridos pelos produtores. Então veja aqui, danos morais individuais. Então, para cada produtor, né, que faz parte aí dessa associação. 179 bilhões, quase 180 bilhões, como dano social. Aqui representa o impacto negativo causado à sociedade. Aí eu já não sei, né? Aqui eu fico em dúvida. Em que ponto que a sociedade pode entrar nessa ação ou que tem algum interesse nela. 50 bilhões em danos morais coletivos, então é o conjunto esse dessas pessoas, né, quando fazem parte dessa associação. E aqui tem um valor até que chega a casa dos centavos, né, 70 bilhões, pela inversão da cláusula penal, penalizando o banco por suas práticas abusivas, ao invés de penalizar os produtores. Então, no total, o que eles estão pleiteando aqui, são 841, quase 842 bilhões a ser indenizado pelo Banco do Brasil como um todo. E aqui eles tomam como referência, né, talvez para majorar um processo no qual eles, né, são os autores. Para ter uma ideia da gravidade do escândalo, a Lava Jato, até então considerado um dos maiores da história, o escândalo, né, envolveu prejuízos de 153 bilhões, e aqui a gente viu, né, 842 aproximadamente bilhões. O impacto é tão devastador que o caso abre início a investigações de órgãos reguladores em diversas frentes. Então eles estão botando aqui dentro da salada o Ministério Público Federal, que até tem agido de forma bastante estranha nos últimos tempos, o próprio Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, o CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, e o Tribunal de Contas da União. A devastação no campo, e ele vai apontar agora essa devastação através de casos reais de prejuízo e ruína, ou seja, o impacto de alguns casos que ele cita a partir desse ponto nessa reportagem, ou melhor, nesse artigo. E vai encerrar aqui, descrevendo o impacto devastador do escândalo bancário para o produtor rural e a urgência em expor o sistema e mobilizar a sociedade. Então tudo isso aqui vem apresentado através de uma ação civil pública, movida pela Abdagro, como a gente disse. O que quer dizer isso aqui, ação civil pública? É porque no caso da Abdagro perder, não existe o pagamento de honorários por conta dos advogados que serão contratados pelo Banco do Brasil. E também essa notícia ela se espalhou assim, dentro de algumas mídias especializadas. Aqui o Clique Petróleo e Gás trouxe essa reportagem, ela aqui no caso é do dia 25 de janeiro. Nós também trouxemos aqui no Tribuna de Minas. Eu até ia fazer um casamento entre essas informações todas, até para a gente analisar do ponto de vista da inteligência artificial. No caso aqui do Tribunal de Minas, assinado pela Yasmin Henrique, ela é já do dia 27 de janeiro. Mas, na verdade, as informações que também são as mesmas, essas que eu relatei para você agora há pouco, então não vi muito sentido em fazer isso. Agora, saiu publicado aqui na Agro Mais, e é uma reportagem feita pela redação, e é do dia 24 de janeiro. Então o Banco do Brasil ele rebateu a ação que denuncia a venda casada no crédito rural. Então eu estava lendo aqui, porque, como eu disse, né, anteriormente, é uma ação civil, e depois o Banco do Brasil emitiu uma nota, isso aqui traz o resumo da nota, né, de uma forma um pouco mais concisa. Então a ação movida pela Abdagro alega que o Banco do Brasil, que domina cerca de 60% do crédito rural do país, teria concedido 1,5 trilhão em financiamento nos últimos 10 anos, dos quais, como a gente viu agora há pouco, 179 bilhões, teriam sido direcionados a outros produtos, caracterizando então a chamada venda casada. O Banco do Brasil nega irregularidades e reforça o compromisso com o agronegócio. Em nota oficial, é disso que se trata então nessa resposta do Banco do Brasil, ele defendeu sua atuação no setor agropecuário e negou qualquer irregularidade na concessão do crédito rural. O banco ainda afirmou que sua conduta é pautada por princípios éticos, respeito ao cliente, transparência e diretrizes que fazem parte do seu código de ética e programa de compliance e política de relacionamento com o cliente. Isso aqui com todo respeito, isso aqui é discurso vazio, né? E aqui eles apontam, né, as chamadas litigâncias predatórias. Eles alertaram que o aumento de ações judiciais que tem aumentado, né, principalmente contra instituições, aqui em particular contra o Banco do Brasil, tem caráter predatório e irresponsável. O banco argumenta que processos como o movido pela Abdagro sobrecarregam o sistema judiciário e criam falsas expectativas para os produtores rurais. Para enfrentar esse cenário, o Banco do Brasil afirmou que investe na oferta de consultoria, educação financeira,
para seus clientes, esclarecendo dúvidas sobre contratos, evitando interpretações equivocadas que levem a litígios desnecessários. E os desdobramentos aqui do impacto financeiro. O caso pode abrir precedentes e levar a novas investigações por parte de órgãos como o Ministério Público, Banco Central, todos aqueles que eu mencionei agora há pouco, ou seja, sobrecarregando ainda mais o banco nessas questões de cunho jurídico administrativo. Convenhamos, uma resposta meio chinfrinha, assim, feita pelo Banco do Brasil. Eu esperava mais, porque se você vai se defender da ação, claro, não precisa mostrar isso também de forma muito objetiva, né, já que você está dando uma resposta geral para a sociedade, mas eu acho interessante mostrar assim, por que não é venda casada? Não é por causa disso, acontece por conta disso e disso. Claro que só estão reservando, evidentemente, para o andamento do processo, mas algo mais consistente nessa nota oficial eu acho que seria mais esclarecedor, principalmente para o acionista ou aqueles que querem ingressar como acionistas no Banco do Brasil. É pelo menos a visão que eu tenho. Não precisa falar da sua estratégia e nem mencionar nada muito além disso, mas ficar com esse discurso que é muito mais subsidiário, muito mais adjacente, me parece que gera muito mais dúvidas do que certeza. Mas de qualquer forma está aí o Banco do Brasil, mais uma ação, lembrando que tem aquela ação pelas questões étnicas que nós já trouxemos aqui no canal. Se juntar essas duas e ele perder as duas, na verdade pode vender o banco que não paga nenhuma das duas. Mas é o Brasil e a sua fase de excessiva judicialização. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.